Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola, que finalmente está de volta após um mês de recesso. Mas não pensem vocês que eu fiquei descansando todo esse tempo, não mesmo. Para quem é patriota, 2022 é um ano importante demais para ser vivido no ócio, de pernas pro ar. Por isso, eu aproveitei esse tempo para conhecer um Brasil que produz com eficiência, que preserva o meio ambiente e que prospera economicamente. Um Brasil que é exemplo de sustentabilidade e que está dando muito certo, graças ao empreendedorismo e à ética de trabalho de milhares de produtores rurais. Ao longo de 4 semanas, eu tive a oportunidade única de percorrer o interior do Mato Grosso, o estado que lidera a nossa produção agropecuária e que tem dado uma contribuição inestimável para o nosso PIB, para a nossa balança comercial e para a nossa segurança alimentar. A convite da AproSoja Mato Grosso, parceira do Grupo Jovem Pan, eu tive a honra de palestrar em 28 municípios mato-grossenses, compartilhando experiências com os agricultores e as suas famílias. Eu testemunhei de perto a preocupação ambiental do homem do campo, que em suas terras, com recursos próprios, preserva nascentes, cursos d'água e vegetação nativa. Ainda assim, o agronegócio brasileiro, ecologicamente responsável, é difamado pela imprensa militante e por influenciadores ignorantes. O produtor rural é vítima de uma incessante campanha de desinformação patrocinada por forças interessadas em frear o desenvolvimento nacional a qualquer custo. Por isso, é fundamental trazer a realidade dos fatos para a população brasileira. E o agro pode contar conosco na divulgação da verdade. E por falar no que é verdadeiro, no que é correto e no que é justo, vamos ao exemplo oposto. Parece que na vida do brasileiro há 3 certezas inescapáveis: a morte, os impostos e os abusos do ministro Alexandre de Moraes. Antes do recesso, o Boletim Coppola elencou 10 ilegalidades flagrantes patrocinadas pelo Supremo Tribunal Federal no caso Daniel Silveira. De lá para cá, o presidente da República, de forma acertada, fez uso da sua prerrogativa constitucional e concedeu o indulto ao deputado, reparando a tremenda injustiça cometida contra o parlamentar pelo STF. Contudo, o senhor Alexandre de Moraes, vítima e juiz do caso, não se deu por satisfeito e, contrariando princípios básicos do direito, manteve a aplicação de multas exorbitantes e injustificáveis contra Daniel Silveira. Segundo o ministro Xerife, o deputado federal deve à justiça R$ 645 mil por não usar a tornozeleira eletrônica. A multa é equivalente a mais de 2 anos de salário líquido do parlamentar, que além de político, é pai de família e tem 2 filhas para sustentar. Vale lembrar que a ordem judicial que determinou o uso da tornozeleira é completamente ilegal. Segundo a Constituição e a própria jurisprudência do STF, a competência para deliberar sobre medidas cautelares, sobre medidas restritivas de direitos contra um parlamentar é do Congresso Nacional, não do STF, muito menos de apenas um ministro. Até mesmo Alexandre de Moraes votou conforme esse entendimento, e isso foi em 2017, pessoal, não faz muito tempo não. Além disso, Daniel Silveira foi agraciado por um indulto individual concedido pelo presidente da República nos termos do artigo 84 da Constituição. Por sua vez, o Código Penal é taxativo no seu artigo 107, inciso 2, extingue-se a punibilidade pela anistia, pela graça ou pelo indulto. A única limitação legal que existe para esse tipo de perdão judicial está na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 43. O presidente não pode extinguir as penas de crimes hediondos ou equiparados. Mas só para vocês terem uma ideia do alcance do indulto, até mesmo notórios corruptos, como os petistas José Genuíno e Zé Dirceu, já se livraram da justiça beneficiados por decretos da ex-presidente Dilma Rousseff. Tanto que o ministro Luiz Roberto Barroso publicou nas suas redes sociais o seguinte esclarecimento a respeito do seu papel no perdão e na soltura de condenados por corrupção. Aspas. Um esclarecimento. Quem concede indulto é o presidente da República. O judiciário apenas aplica o decreto presidencial. Nas execuções penais do mensalão, deferiu o benefício a todos que se adequaram aos requisitos. O que está implícito nessa manifestação formal do ministro Barroso é ponto pacífico na doutrina e na jurisprudência. O indulto extingue a punibilidade e ponto final. Não cabe questionamento por parte de outros poderes.
Da mesma forma, pensa, ou pelo menos pensava, o próprio Alexandre de Moraes, que escreveu o seguinte em um voto sobre o tema, aspas, compete ao presidente da República definir a concessão ou não do indulto a partir de critérios de conveniência e oportunidade, devendo ser afastada qualquer alegação de desrespeito à separação de poderes. Na ocasião, Alexandre de Moraes citou o então decano da Corte, ministro Celso de Mello, que afirmou categoricamente: a decisão do presidente da República é insuscetível de revisão judicial. Ou seja, se o STF tiver o mínimo, mas assim, o mínimo mesmo de coerência, de respeito à Constituição, o plenário da Corte vai acatar o indulto presidencial e vai jogar aí na lata do lixo todas as ações promovidas pelos partidos da esquerda para rever o perdão judicial concedido a Daniel Silveira. Mas ainda tem algumas coisas pendentes. E essa história da multa de mais de R$600 mil? E esse papinho de não permitir que o deputado concorra a cargos públicos? Mas apesar do indulto, Alexandre de Moraes, sempre ele, insiste em cobrar uma multa exorbitante do parlamentar. Uma multa fixada com base no descumprimento de uma ordem ilegal, num processo de origem inconstitucional, cuja punibilidade foi extinta pelo próprio presidente da República. Isso significa, pessoal, que o Estado perdeu o direito de punir Daniel Silveira pelos supostos crimes que ele cometeu. Isso torna nula toda e qualquer pena fixada em razão desses alegados delitos. Inclusive, é o que diz expressamente o artigo 3º do decreto presidencial. Aspas, a graça, o indulto, inclui as penas privativas de liberdade, a multa e as penas restritivas de direitos. Chega a ser uma obviedade. Se a pena foi extinta e o Estado perdeu sua pretensão punitiva, é natural que medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e que multas relacionadas ao processo, também se tornem inexistentes. É um princípio básico do direito civil e penal. O acessório segue o principal. E disso decorre outro fato elementar. Além de estar completamente livre do processo, o deputado Daniel Silveira está apto a exercer de forma livre, de forma desimpedida, o seu mandato parlamentar. E mais, não existe qualquer impedimento legal para que ele se candidate a um cargo público, porque, como nós vimos, não cabe revisão legislativa ou judicial a um indulto presidencial fundamentado na Constituição. E esse indulto extingue o direito do Estado de punir o autor do suposto crime. Quem quer impedir Daniel Silveira de se candidatar também tem que proibir a candidatura do ex-condenado por corrupção, que é líder em intenção de voto para a presidência da República, pelo menos segundo as pesquisas eleitorais. Lula foi condenado em mais de um processo em segunda instância, mas teve as suas ações penais anuladas pelo Supremo Tribunal Federal e de maneira muito controversa, diga-se de passagem. Lula não é inocente e nunca foi absolvido. Pelo contrário, havia certeza jurídica sobre o cometimento dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Contudo, os brasileiros honestos foram obrigados a aceitar a elegibilidade de Lula graças à extinção dos seus processos pelo STF e à prescrição dos seus crimes. Da mesma forma, a esquerda brasileira terá sim que engolir a elegibilidade de Daniel Silveira graças ao indulto. Em ambos os casos, o Estado perdeu o direito de punir. E será um absurdo se o plenário do STF não reconhecer esse fato, colocando um basta nessa perseguição política ao deputado bolsonarista. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.